Conversa de bastidor. Hoje aqui nesta conversa de bastidor especial, assim temos feito ao longo de toda esta semana, aliás, semana passada também, no acompanhamento do julgamento do STF, que se encerrou ontem com a condenação dos réus. Hoje nós temos Malu Gaspar e Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Malu. E bom dia, ouvinte. Bom dia para você, Malu. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Lauro. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos. Para marcar a participação inicial de vocês dois nesses bastidores de hoje, nessa conversa de bastidor, eu quero uma palavra de cada um sobre o que representou essa decisão de ontem que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também militares. Começando com você, Lauro Jardim. Milton, eu acho que, antes de mais nada, olhando um pouco para frente, essa decisão histórica do STF representa o começo do fim da era Bolsonaro. O Bolsonaro, na minha opinião, ainda vai perdurar a força dele por muito tempo na política, mas do jeito que ela foi de 2018, o ano em que ele se elegeu, até o ano passado, até esse ano, ela não será mais da mesma forma, porque o Bolsonaro vai ser preso e, a partir dali, o que a gente a partir de agora, o que a gente vai ver é uma direita forte, sim, mas uma direita que começa a andar sem estar exatamente atrelada 100% ao Bolsonaro. Eu acho que isso a gente tem daqui para frente do julgamento de ontem, histórico, repito, um julgamento importante, um julgamento que foi um marco no judiciário brasileiro. Ele é, sobretudo, o início do fim da era Bolsonaro. E para você, Malu, o que o julgamento representa? Bom, vou pegar daí de onde o Lauro deixou, que eu acho que, assim, bom, é claro, histórico, um julgamento super importante, primeira vez que a gente está vendo militares condenados por tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia. Acho que isso é muito relevante para a nossa história, mas mais do que isso, agora, com relação às consequências, a gente vai ver uma reorganização da direita, né? Não só porque o Bolsonaro vai começar a se enfraquecer, mas principalmente porque ele ainda tem força, né? Nós vamos ter que ver como é que isso vai afetar, por exemplo, uma eventual candidatura do Tarcísio, de que forma o Centrão vai se reorganizar, e até com o voto do Fux, eu acho que se forneceu mais um argumento para polarização, né? O voto do Fux foi muito enfático pela absolvição, como se não houvesse prova alguma do que ocorreu nesses últimos anos, especialmente depois da vitória do Lula. Mas eu acho que agora o que a gente vai ver é uma reorganização dessas placas tectônicas da direita, com o Tarcísio ganhando espaço. Vocês dois falam em reorganização da direita, mas a gente não tem que considerar a possibilidade de uma anistia que poderia mudar todo esse quadro, Lauro? Pois é, Milton, a condenação do Bolsonaro está dada a partir do julgamento de ontem, mas para o bolsonarismo ainda resta a luta pela anistia, que é um jogo em que a chance de uma nova derrota do bolsonarismo, é muito maior que a chance de uma vitória, mas é o jogo que vai ser jogado de uma forma mais intensa a partir de hoje no Congresso. Os líderes do Centrão e do bolsonarismo querem aproveitar a mobilização em torno do julgamento para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para botar na pauta da Câmara um projeto de anistia em regime de urgência, botar na pauta já na semana que vem. Essa possibilidade, na minha opinião, é improvável, é importante que se diga, mas não dá para dizer que é impossível de ocorrer. É improvável, Milton, porque, antes de mais nada, o presidente da Câmara não quer levar esse tema à votação. Ele nunca quis, aliás. Ele só vai fazer isso em último caso. Entre outras coisas, o Hugo Mota, ele não quer confrontar o Supremo,
somente ontem deu fim a esse processo que começou no ano passado, e é improvável também porque nem mesmo a direita se entende sobre qual anistia está se falando. Ou uma anistia ampla, geral e restrita, como querem os bolsonaristas, ou um projeto que inclua, na verdade, a diminuição de penas aos condenados pelo 8 de janeiro, mas que não toque no Bolsonaro e nos líderes do golpe. E no meio de tudo isso, a gente tem que ver, no meio de tudo isso, em relação à anistia, quanto o governador Tarcísio de Freitas vai se movimentar nessas articulações. Porque na semana passada, ele circulou por Brasília, trabalhando intensamente pela anistia, mas será que depois do discurso de domingo passado dele na Avenida Paulista, um discurso em que ele mesmo tem dito que exagerou no tom, tem dito nos bastidores, será que ele voltará a essas articulações com o mesmo empenho que ele pareceu ter na semana passada? Ontem, Milton, a ministra Gleisi Hoffmann, ela repetiu que o governo Lula não só é contra qualquer tipo de anistia, como está trabalhando para que a anistia não vire realidade. Ela disse que é prioridade do Executivo barrar a tramitação da anistia, mas apesar dessa declaração, nos bastidores, o Palácio do Planalto admite que o Hugo Motta possa ser obrigado a ceder às pressões e, como o governo não quer ser apanhado desprevenido, ele começou a enfrentar essa questão ainda nos bastidores. Ele, se for o caso, ele quer derrotar no plenário da Câmara na semana que vem esse projeto, seja ele qual for, se o Hugo Motta pautá-lo. As lideranças do governo, eles trabalham agora para que a oposição não alcance os 257 votos mínimos necessários para que essa anistia passe. A oposição está contabilizando como certos 280 votos. Então, se essa conta estiver mesmo correta, cabe ao Palácio do Planalto reverter 24 votos. Para qualquer governo que saiba usar as armas, Milton, que os governos costumam usar, não é muita coisa. A oposição tem repetido para alguns interlocutores que o Hugo Motta já garantiu que vai botar esse projeto para votar na semana que vem, e o governo conta que o Hugo Motta tem dito que não vai fazer isso. No fim das contas, Milton, Cássia e Malu, o Hugo Motta vai ter que fazer uma coisa que ele tem horror: descer do muro e, nesse caso, desagradar a um dos lados do tabuleiro político. Malu, quero te ouvir também sobre isso, as chances da aprovação desse projeto da anistia e, já dando um passo além, pensar no que pode acontecer em relação ao cumprimento da pena, a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriria essa pena. Estou com o Laura, acho que isso vai ser bem, essa disputa pela anistia no Congresso vai ser uma disputa que ainda vai levar um tempo, e além da Câmara, nós temos que pensar no Senado, né? O Alcolumbre não tem nenhum interesse em tocar para frente um projeto que anistia o Bolsonaro. Então, mesmo que passe na Câmara, eu acho que vai haver muita pressão para isso, seja lá qual anistia. Quando chegar no Senado, o Alcolumbre vai dar aquela desbastada, vai trabalhar para dar aquela desbastada no projeto e ficar uma anistia mais branda aí, só com redução de pena para os golpistas do 8 de janeiro, os condenados do 8 de janeiro, algo nessa linha, seria a minha aposta. Agora, quanto ao Bolsonaro, Cássia, os advogados já estão se preparando para apresentar um pedido de prisão domiciliar, né? Ao longo de todo o julgamento, a gente soube de conversas que o Bolsonaro teve com as pessoas que foram visitá-lo lá, muito preocupado com para onde eu vou, né? Para onde eu vou ser preso, como é que isso vai ficar, muito preocupado de ir para Papuda, que é o presídio que fica aqui em Brasília. E aparentemente não é essa escolha prioritária do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente ouve muito dizer é que a Polícia Federal já tem uma cela preparada para receber o Bolsonaro, seria uma cela diferenciada pelo fato dele ser ex-presidente, embora ele não tenha esse direito. Eu vi o criminalista falando isso, não seja obrigatório, não tenha nada com isso, mas existe essa preparação aqui em Brasília. Vamos ver se isso vai se confirmar.
Mas o que a defesa do Bolsonaro quer é pedir que ele seja mantido em prisão domiciliar por conta das sequelas da facada que ele levou em 2018 e de todas as cirurgias que ele realizou desde então. O principal problema, segundo os advogados e interlocutores do Bolsonaro, é o risco de uma aderência no intestino. Depois das cirurgias que ele já fez, ficam cicatrizes no intestino que grudam a parede do intestino. E quando isso acontece, parece que você precisa atender logo, porque existe muito risco de complicações mais graves, até mesmo a vida do ex-presidente. Então, essa vai ser a argumentação principal para um pedido de prisão domiciliar. Vamos ver se cabe ao Alexandre de Moraes determinar isso, né? No momento, a condenação é para o cumprimento da pena em regime fechado. Perfeito. Malu e Lauro, agradeço aí vocês pela participação aqui ao longo dessa semana toda e da semana passada, sempre que puderam, estiveram com a gente aqui pela manhã, nos ajudando a compreender um pouco melhor sobre tudo que estava em torno deste julgamento. Muito obrigado, bom dia para vocês. Lauro, boas férias para você. Obrigado, Bom Milton. dia. Estou entrando de férias hoje. Daqui a 3 semanas eu estou de volta. Tá certo, valeu, Bom Malu. dia, meninos. Até mais. Até mais. 8 horas e 18 minutos agora.